Nosso tema de hoje é a política, mais particularmente a questão da representatividade de mulheres negras nesse universo em que a participação delas sempre foi bastante reduzida. Como transformar essa realidade, abrindo as portas desse mundo para mulheres, negros e membros de outros grupos historicamente discriminados? Isto que é designado por aí como democracia racial tem sido, através da história, apenas a sistemática exclusão do africano e seus descendentes de todos os níveis de poder e de decisão neste país. Que realmente a nossa luta é por uma igualdade de oportunidade, mas ocupando postos no comando, que nós não temos negros representantes nossos ocupando postos de comando no Brasil. Que não adianta subir de vida, adianta sim ter uma consciência racial que venha lutar, porque nós negros somos a maioria nesse país, e nós negros, por sermos a maioria, estaremos brigando pelo poder sim, mas não pelo poder, e sim pelo poder para transformar essa sociedade numa sociedade justa, onde nós tenhamos realmente o direito de plantar de colher o que nós plantamos. Nossa convidada de hoje é advogada, cursando atualmente o mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, feminista e mãe de 2 filhos, como ela própria gosta de se apresentar. Nomeada administradora do Plano Piloto na capital federal, é a primeira mulher negra a ocupar essa posição. Diretora jurídica licenciada da ONG Artemis e uma das fundadoras do primeiro escritório de advocacia feminista do Distrito Federal, integrou a primeira comissão de advogados iniciantes da OAB-DF. Foi orientadora e professora por 10 anos no Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub e presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Distrito Federal. É defensora da ideia de se estabelecer uma política de ação afirmativa no campo eleitoral para aumentar a representatividade de grupos tradicionalmente excluídos em função de raça, gênero, deficiência ou opção sexual. Vamos conversar com a advogada e militante negra e feminista Ilka Teodoro. Ilka, é uma grande satisfação recebê-la no nosso programa e, antes de tudo, eu gostaria de cumprimentá-la pela sua brilhante carreira. Muito parabéns pelo que você tem feito. E uma coisa para a gente começar essa nossa conversa, como é que se deu o início à sua militância? Foi como negra ou foi como mulher? Bom, boa noite. Primeiramente, agradeço o convite, por estar aqui. Cumprimento aí os internautas, todos que estão acompanhando essa entrevista. Parabenizo pela iniciativa do canal. E a minha história, ela começa recentemente, ela não é algo... diz que tanto a negritude, como ser mulher, é uma construção durante a nossa vida, e comigo foi assim. E foi graças à minha filha que, de repente, eu me descobri, uma mulher negra, e com essa necessidade de afirmar e reafirmar a minha identidade, e a necessidade também de lutar, por esse amplo reconhecimento da nossa condição. E muito por causa do cabelo, Hoje a gente tem essa coisa do cabelo, e isso veio junto com a minha filha pequenininha. Eu alisava o cabelo há muitos anos, e a minha filha pequenininha me fez essa pergunta. Chegou um dia em casa e falou: ai, mamãe, eu queria ter o cabelo igual ao seu, eu queria fazer uma chapinha para ter o cabelo igual ao seu. E isso, para mim, foi super dolorido, foi um processo, assim, muito, muito doído mesmo, de falar, nossa, eu estou negando isso para mim e para minha filha, por consequência. E a partir daí foi todo um trabalho, de entender, de compreender, de aceitar, de mudar radicalmente. Eu fiz um corte radical no cabelo, enfim, para fazer a transição capilar, e que é algo que é comum a várias mulheres, A gente identifica isso e se reconhece nesse processo de transição capilar. E isso foi uma das coisas mais importantes e revolucionárias da minha vida desde então. Então, isso vem com a minha filha. E as coisas foram acontecendo, porque a gente vive, todos esses processos, essas experiências, do preconceito, das vivências do ser negro, mas muitas vezes sem ter a consciência do que isso significa e sem ter estratégias e instrumentos para lidar com isso,
E acho que a partir daí eu vou construindo isso e passando isso também para os meus filhos. E foi uma das coisas mais importantes. Fui muito acolhida pelo movimento de mulheres negras aqui do Distrito Federal, que muito me ensinam, né? E agradeço todos os dias, todas aquelas que me antecederam e que puderam construir todo esse instrumental para que a gente pudesse seguir, né, resistindo, construindo a nossa identidade, afirmando essa identidade e ampliando a nossa participação em todos os espaços. E é muito interessante porque quando você fala do papel da sua filha nesse processo, a gente tem ouvido de muitos brancos, por exemplo, brancos que são pais de crianças negras, que tomam consciência da questão racial. Claro que aquilo não os afeta diretamente, mas indiretamente pega com muita força, porque pega no filho. Mas você não, você, uma mulher negra, se descobriu negra por meio da sua filha. Isso é fantástico. Mas o que veio primeiro para você, negritude ou feminismo? Primeiro veio o feminismo. Enfim, sempre fui uma mulher de uma personalidade muito forte, né? Mas muitas coisas eram muito intuitivas para mim. Mas a consciência do ser feminista, né? E hoje me reconheço como uma feminista negra, porque essa questão da negritude hoje é mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. Mas primeiro veio o feminismo. Eu tive contato, né, com mulheres do meio onde eu circulava ali da advocacia, por estar presidindo a Comissão da Mulher, e foram várias pautas chegando, e de repente eu falava, nossa, mas o que essas mulheres estão falando faz todo sentido. Eu sempre achei que deveria ser assim, mas nunca imaginei que tivesse uma construção, né, teórica por trás de tudo isso. Então, comecei a me aprofundar nos assuntos, comecei a estudar o feminismo, comecei a me aprofundar, e vi o quanto aquilo me tocava em todas as questões da minha vida, né? E aí foi a partir daí que eu comecei a me inteirar e a me considerar uma feminista e militar no movimento de mulheres também. E a partir daí veio junto a questão de raça, porque não tem como a gente separar, e hoje, né, eu defendo isso e me filio a essa perspectiva, né, epistemológica, não só da interseccionalidade, mas que é inseparável, né, essa questão de raça, de classe e de gênero. Então, a gente precisa enfrentar tudo ao mesmo tempo, tudo simultaneamente, e considerar todas essas perspectivas, todas essas matrizes, né, que nos oprimem diariamente, mas levando em consideração tudo que nos atravessa. E por que você optou, do ponto de vista profissional e também do desenvolvimento intelectual, pelo direito? Olha, foi uma escolha difícil. Eu terminei ali, na época era o 2º grau, né? E eu não sabia direito ainda o que eu ia fazer, tinham várias coisas em perspectiva, e eu acabei fazendo. Eu queria muito ser diplomata, era a minha primeira ideia, assim, o que eu queria na vida era ser diplomata. E eu falei, bom, vou fazer o vestibular. E eu acabei prestando vestibular para Relações Internacionais na Universidade de Brasília, que era uma das poucas universidades na época que tinha o curso. Prestei vestibular para medicina numa universidade em São Paulo, e por insistência do meu pai, eu fui fazer direito numa universidade privada aqui do Distrito Federal também. E nesse primeiro vestibular, eu não passei na Universidade de Brasília, passei na Universidade de São Paulo para medicina na primeira fase, e quando eu ia fazer a segunda fase, saiu o resultado da particular aqui em Direito. E aí meu pai acabou me convencendo a fazer um semestre de Direito e depois tentar o curso que eu queria, que era Relações Internacionais. E então eu fiz um semestre de Direito, fiz o vestibular no meio do ano para Relações Internacionais e passei também. E fiquei fazendo as 2 faculdades simultaneamente. Até que, em contato com o Direito, eu falei, não, eu acho que era isso que eu queria. Na vida, assim, eu tinha um senso de justiça muito forte, muito aguçado, e quando eu comecei a estudar o direito, eu falei, não, é isso que eu preciso fazer, né? Eu preciso lutar por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais justa, e esse senso de justiça me levou a ficar ali, permanecer. Eu sempre quis advogar, nunca quis prestar serviço, concurso público, e comecei a desenvolver esse trabalho, essa perspectiva. Comecei a fazer logo estágio no início da faculdade e fui cada vez mais me apaixonando. E aí foram 20 anos, né, de advocacia. Eu me licenciei da advocacia em 2019, no ano que eu ia completar 20 anos de carreira na advocacia. E é isso, assim, sempre muito apaixonada pela profissão e por todas as perspectivas que a advocacia traz. E qual foi a faculdade que você estudou? Eu estudei no UniCeub, onde depois eu fui orientadora de política e professora por 10 anos, o UniCeub. E na sua turma da faculdade havia outras mulheres negras?
Olha, era muito raro. Era muito raro. Mas é isso, eu também não me dava conta, sabe? Essas coisas só começaram a me chamar a atenção depois que eu tomei consciência de como eu fui precursora de várias coisas, como eu fui pioneira, como eu era única, né, em determinados espaços, mas eu não me dava conta. Engraçado que eu tenho uma tia que ela é militante do movimento negro, essa questão sempre foi muito presente, ela sempre, né, trabalhou com isso. Eu me lembro em alguns momentos, em 1988, quando teve uma discussão na Fundação Palmares, ela me levou uma vez para gravar um vídeo, eu sempre tinha esse contato, mas não era uma coisa que se operava no nível da consciência, né? E o meu pai, que é irmão dela, meu pai não tinha isso, meu pai sempre achava que essa questão da discriminação não existia, então eu não via assim, e ele também sempre fez muita questão, é um casamento interracial, então minha mãe é uma mulher branca, né? Meu pai é um homem negro, e isso nunca foi um assunto, isso nunca foi pauta dentro da minha casa. Mas num determinado momento, né, como eu expliquei com a minha filha, isso veio e eu comecei a perceber todas as sutilezas, né, que o racismo traz nas nossas vidas, inclusive dentro da família, quando a gente começa a perceber que essas relações também são bastante complexas e que existem uma série de situações de racismo dentro da própria família, que só depois de muitos anos eu fui identificar como sendo situações, né, de discriminação. Aliás, é o caso de recomendar o livro da Lia Weiner-Schuckmann, exatamente sobre famílias interraciais, que mostra como é que esses conflitos ocorrem, dificuldades, né? E como também existem formas de superá-los, né? Eu creio que você tenha encontrado pela sua própria vida, né? Nos últimos anos, eu perguntei sobre colegas da universidade, nos últimos anos tem havido uma alteração significativa da paisagem humana das universidades públicas, com o aumento da presença de negros, um aumento bastante visível da presença de negros a partir das políticas de ação afirmativa. E você defende a ação afirmativa. Como é que você vê esse aumento? Olha, muito importante. Eu tive a oportunidade de estudar no UniCeub, fazer Direito, depois, na Universidade de Brasília, fazer Relações Internacionais. No meu curso, no curso de Relações Internacionais, praticamente não existiam pessoas negras no curso, e na universidade como um todo, né? Principalmente nos cursos mais concorridos, como Direito, Medicina, enfim, eram raríssimos. Depois eu voltei, anos depois, para a Universidade de Brasília para cursar Filosofia. E quando eu entrei para a filosofia, já tinha política de cotas na universidade, 2012. E ali eu percebi que já tinha uma mudança, né, do perfil do estudante, do acadêmico, da UNB. E agora, em 2018, eu entrei para o mestrado em Direitos Humanos, já com cotas raciais, com cotas para indígenas, tanto na graduação como na pós-graduação. E a gente percebe, assim, que está se operando uma revolução dentro das universidades em função da presença de pessoas negras. Então, é um pensamento diferente, outras epistemologias sendo trazidas, né? Outras metodologias sendo trazidas, outras perspectivas e outros olhares, mas, para mim, o mais importante é os negros deixaram de ser objeto de estudo, né, e passaram a ser protagonistas da ciência. Então, isso é o que eu vejo de mais importante, apesar de todas as dificuldades, porque vivendo, né, essa experiência agora na academia, no mestrado, na pesquisa, enfim, na construção da ciência, a gente ainda percebe muita dificuldade, né, muita resistência com outras formas de pensar, mas é muito importante, muito significativo essa mudança, e muito visível também, que já se operam várias transformações dentro do ambiente acadêmico em razão da presença de pessoas negras, né, e isso gera um incômodo, mas é um incômodo mais do que necessário, né, para justamente modificar todas as estruturas, porque a academia também reproduz todo o sistema, né, presente na nossa sociedade. Então, a gente percebe que o racismo ainda está ali imbricado, ainda está ali presente dentro dessa instituição. E o que você acha que ainda deve ser feito nessa área para incrementar a presença e a extensão de negros na universidade? Então, as ações afirmativas e as cotas, elas precisam ser temporárias, né? Elas são necessárias,
urgentes, mas elas não podem ser a única estratégia de ampliação da participação do negro nos ambientes, né? E aí estou falando da academia, estou falando dos poderes, né, constituídos, estou falando de processos eleitorais, enfim. Então, muita coisa ainda precisa ser feita, né? O reconhecimento, a participação, a naturalização de pessoas negras nesses espaços. Eu acho que isso é o mais importante, até que as cotas sejam efetivamente desnecessárias. Enquanto a gente não tiver essa naturalização, né, com a presença proporcional de pessoas negras em todos esses espaços, as cotas e as ações afirmativas ainda vão ser muito necessárias. Mas é preciso naturalizar o negro em todos esses espaços, inclusive no ambiente de poder. Instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil têm um papel importante nesse processo? Muito importante, inclusive a discussão aconteceu, né, agora nesses últimos 6 meses aí, muito intensamente, justamente sobre as ações afirmativas, a utilização de cotas no processo eleitoral da ordem, porque a gente percebe que teve um incremento muito grande, hoje quase 50% dos advogados do Brasil são mulheres, e uma quantidade também de pessoas negras enorme no Brasil todo. Lógico que com diferenças locais, alguns lugares menos, outros lugares mais, até em razão da composição da população, mas a gente percebe que isso aumentou muito. Mas a participação nos espaços de poder, né, na própria política institucional da ordem, é muito pequena. Então, se discutiu agora e foi aprovado as cotas de 30% para negros nas próximas eleições, que acontecem agora em novembro de no final do ano de 2021. Então, as chapas que forem concorrer no processo eleitoral da ordem já vão precisar contar com 30% de negros e 50% de mulheres na sua composição. O que não é pouco. Aqui no Distrito Federal, uma chapa junta uma média de 105 a 110 pessoas por chapa. Então, você obrigatoriamente vai ter que ter a presença, né, de advogados e advogadas negras nessa composição. Então, é super relevante, e a ordem, né, como tendo essa função social tão importante, né, é reconhecido como uma instituição necessária na defesa dos interesses da sociedade, do Estado Democrático de Direito, precisa dar esse exemplo, né? Precisa se mostrar como uma instituição que, de fato, defende os direitos humanos e defende a maior participação dos grupos minorizados. Não são grupos minoritários, são grupos majoritários e que são minorizados nos espaços de representação. Era exatamente a fala de Abdias, que dizia que os negros são uma maioria minorizada. Mas você falou, então, desse avanço no interior da ordem. Foi difícil? Houve resistência? Como é que foi isso? Eu lembro quando a gente começou a discutir as cotas para mulheres, isso 10 anos atrás, que se discutia cotas para mulheres dentro da ordem, sempre se dizia, não, as mulheres não têm interesse, não existem mulheres que querem participar desse processo, né? E em 2018 eu tive a experiência de participar de uma chapa que era composta majoritariamente por mulheres, eram 70% mulheres e 30% homens, né, nas eleições da UAB. Uma curiosidade que a sua resposta desperta é como a Ordem dos Advogados, de maneira geral, reagiu a essa busca de uma representatividade maior para negros, mulheres, etc. Mas essa sua resposta fica para o próximo bloco. Então, a dúvida que nós temos é a respeito de qual foi a receptividade dessa ideia de políticas de ação afirmativa dentro da OAB. Houve muita resistência? Sim, bastante resistência. O ambiente da ordem, né, também como uma instituição muito conservadora, é bem resistente mesmo às mudanças. Eu lembro quando a gente começou a discutir a cota para mulheres, há uns 10 anos atrás, já existia essa resistência muito grande. A gente começava pedindo representação proporcional às mulheres, né, na ordem, não falava, olha, 10% está bom, 20% está bom, não tem mulher que quer participar da política da UAB, é muito difícil, nenhuma mulher quer se enturmar, nenhuma mulher quer se inteirar, nenhuma mulher quer participar. A dinâmica é muito ruim para as mulheres, né? Porque elas estão em casa tomando conta dos filhos, as reuniões são à noite, enfim, tinha de todo tipo de argumento. E isso se repetiu agora na discussão das cotas, né?
muitos municípios, que a gente chama de subseções, né? São cidades em que tem uma subseção da Ordem dos Advogados e que a população é majoritariamente branca, colocavam a dificuldade de encontrar pessoas negras para compor as chapas, enfim. Então, foi uma discussão bastante acalorada, mas o resultado foi muito positivo, né? A última votação do Conselho Federal, que tratou dessa questão, aprovou as cotas de 30% já valendo para as próximas eleições da Ordem, e com esse espírito de que situações excepcionais precisam ser tratadas excepcionalmente. Uma cidade ou outra que realmente não vai ter condição, em razão da composição da população, não vai ter condição de cumprir, isso vai ter que ser avaliado. As cotas acabaram estimulando, eu imagino, né, que vão estimular maior representatividade em todos os espaços. A gente sabe que tem os grupos da advocacia pública, cujos cargos são acessados mediante concurso público, então acaba sendo uma provocação para que esses órgãos ampliem a representatividade também nos seus concursos e tenham em seus quadros mais advogados e advogadas negras, né? A mesma coisa na própria advocacia, nas universidades, nas faculdades, nos escritórios, nos grandes escritórios, enfim. Então, acho que essa discussão das cotas nas eleições da Ordem dos Advogados, elas acabam gerando discussões sobre a representatividade negra em todos os espaços, em todos os nichos, em todos os segmentos da advocacia. Então, super necessário, visibiliza, traz esse assunto para a arena pública, né? Deixa de ser uma coisa invisibilizada ou negada, né? Porque a gente tem diversas situações em que o racismo e que a discriminação e a ausência de pessoas negras nos espaços é simplesmente negado ou ignorado ou minimizado, né? Não é bem assim, não... Veja, é porque realmente as pessoas não aparecem candidatos... E quando a gente disponibiliza esses espaços, a gente sabe que não é bem assim. Teve uma vaga recente para advogada negra que foi divulgado, em que foram recebidos mais de 6 mil currículos de advogadas negras. Então, assim, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E não existem poucas também. Não é? Quando você fala, então, dessa luta no interior da ordem, não? Essa luta até o momento bem sucedida, a gente tem que lembrar também do campo político, em que é muito pequena a representatividade de negros e mulheres. Inclusive, entre outros aspectos, porque negros não costumam votar em negros. Como é que você explica isso, na sua visão? Olha, o racismo ele opera de maneira bastante perversa, né? E a gente sabe que o processo eleitoral, né, as eleições no Brasil, eles ocorrem conforme diversos cânones que já estão aí sendo reproduzidos há muitos anos, né? Então, isso acaba contaminando também o processo eleitoral. Então, essa questão de mulher votar em mulher, de negros votar em negros, eu acho que depende de um amplo processo também de ampliação da participação política, de conscientização política e de alteração do nosso próprio sistema eleitoral, do sistema partidário e da forma de fazer campanha. Infelizmente, hoje, voto ainda está muito vinculado à questão econômica. Então, quanto mais dinheiro você tem numa campanha, mais a chance dessa campanha ser bem sucedida. Então, não é que negro não vote em negro, é que negro não vota em quem não tem dinheiro para fazer campanha, né? E a gente sabe que a questão racial está intimamente vinculado com a questão de classe e a questão econômica e a questão de disponibilização de recursos pelo sistema eleitoral, pelo sistema partidário e pelo sistema de financiamento de campanha. Então, o que a gente precisa é de mais pessoas negras ocupando esses espaços, mais pessoas negras ocupando os partidos políticos, mais pessoas negras recebendo recursos para viabilizar campanhas, né? Tornar a campanhas de pessoas negras campanhas realmente competitivas. E que é um grande desafio que a gente tem, porque a gente sabe que as estruturas partidárias, né, os partidos enquanto instituições, reproduzem aí a estrutura da nossa sociedade, né, que ainda é totalmente pautada, né, por um patriarcado que é racista também e que é capitalista também e que não está disposto a abrir mão dos seus privilégios. Porque o que a gente percebe nas disputas é isso. Poucos homens brancos dispostos a abrir mão dos privilégios que foram conquistados aí, né, durante os últimos 500 anos. Então, é uma questão mesmo de alteração de estrutura do sistema eleitoral, alteração de estrutura partidária para permitir uma ampla participação desses grupos que são tradicionalmente excluídos, né? E discussão que já roda aí muitos anos,
e cada vez a gente percebe que avança um pouquinho, mas ainda muito aquém do que deveria, muito aquém do que a gente precisaria. Um dos motivos da minha pergunta foi porque eu próprio fui testemunha, alguns anos atrás, quando Benedita da Silva se candidatou a governadora do Rio de Janeiro, de passando por uma favela e ouvir uma mulher negra, bem preta, dizer: eu vou votar nessa negona? Ou seja, existe também isso, existe essa coisa de nós não nos identificarmos, não gostarmos de nós. Nós aprendemos, nos é ensinado desde a própria família, não é isso? Sim, porque é o que eu falei, assim, não se naturalizou a presença negra nesses espaços de poder. Então, mesmo para uma pessoa negra olhar para um espaço de poder, ela não vai enxergar uma outra pessoa negra naquele lugar. Então, isso é um trabalho muito grande a se fazer para desconstituir isso. E isso só se desconstitui a partir do momento que a gente passar a ocupar, né? Então, assim, cada um que chega num espaço desse, traz consigo essa responsabilidade de não ser o último, de não ser o único, de não ser a única, de não ser a última, mas de abrir portas para que outras pessoas possam ocupar e de ampliar também essa representação. Porque quanto mais de nós estiverem representados nesses espaços, mais a chance de pessoas negras verem aquilo como uma possibilidade, verem aquilo como algo que realmente precisa acontecer e de se sentir representado, né? De se identificar com aquela posição, com aquele status, com aquele lugar, né, e com aquela condição de alguém, né, que está ali numa posição de poder, numa posição de decisão, e algo que impacta a nossa vida cotidiana, né, algo que impacta tudo. Todas as decisões são tomadas nos espaços que nós não ocupamos, todas as decisões sobre as nossas vidas são tomadas em espaços que nós não ocupamos. E hoje a pandemia está mostrando muito isso, né, o peso que é não ter pessoas, né, com essa visão da composição populacional do Brasil, da forma como as relações sociais se estruturam, dessa, né, teia complexa que é a sociedade brasileira, ocupando espaços de poder, né? E aí a gestão acaba partindo de pressupostos que não resolvem, né, os problemas que a gente identifica na ponta. O grande intelectual e ativista do movimento negro, Abdias Nascimento, nós já o mencionamos aqui, dizia que a ideologia racial brasileira tinha produzido negros domesticados. Como é que você vê isso? É isso, né? A gente acaba reproduzindo isso que nos foi ensinado, né? A gente acaba aceitando e naturalizando tudo isso. E o trabalho maior hoje é esse, desconstruir. Eu tiro até por mim, assim, foram anos em que as questões estavam ali, dormindo, ou aceitando, né, ou entendendo que é assim mesmo, que a vida é assim mesmo e que nada pode ser feito para mudar. Naturalizando, né? Exatamente, e às vezes até banalizando mesmo, dizendo, não, isso é normal. Eu no mestrado pesquiso uma questão que é muito cara às mulheres, que é a questão da violência obstétrica, e a questão que eu trago é justamente, a discussão que eu faço, como a violência obstétrica atinge muito mais mulheres negras, né? Como sendo algo normal, como sendo algo natural, as mulheres sofrerem violência no seu processo de parto, né? De parto, de puerpério, de pré-natal. E isso se aplica a todos os campos, né? O que eu estou discutindo hoje no campo da saúde reprodutiva da mulher se aplica a todos os outros campos. A gente naturaliza as violências sofridas, a gente naturaliza as discriminações sofridas, introjeta isso como se nós fôssemos merecedores de todas essas circunstâncias e não se faz nada, né, para mudar. E eu acho que o trabalho hoje, o trabalho do movimento negro, o trabalho das pessoas que estão construindo essas políticas, e aí não me coloco nem como representante disso tudo, pelo contrário, eu aprendo, né, eu estou num processo de aprendizado, de ler todas essas referências, né, todas as pessoas que vieram antes e permitiram construir esse instrumental, né, teórico para a gente discutir todas essas questões. E é isso, tem que vir na forma de conscientização coletiva mesmo, né, de toda a população negra, da sua importância, do seu poder enquanto população majoritária no Brasil, né, e promover transformação. O que significa para você ter sido nomeada administradora do Plano Piloto, a primeira mulher negra a ocupar essa posição?
Foi um desafio muito grande, né? Um desafio e uma alegria também, um aprendizado enorme que está sendo. E eu procuro trazer as vivências e as experiências da minha vida, né? Principalmente dessa história recente, desse aprofundamento nas questões de gênero e raça, para o cotidiano da administração regional. Então, isso influenciou a montagem da equipe, isso influencia tudo que eu penso em termos de políticas públicas e a forma mesmo como eu tenho lidado com as questões da administração pública. Eu penso que as questões interseccionais, elas precisam ser trazidas de forma transversal em todas as questões do Estado, né, em todas as questões de governo. Então, eu procuro trazer isso para cada assunto, para cada pauta que eu trabalho na administração regional. Tem sido esse o desafio, né, principalmente no contexto que a gente tem experimentado, né, desde os anos recentes, aí, dos últimos anos. Então, é isso, um desafio diário, mas também uma força de vontade, né, de fazer diferente, de transformar aqui esse lugar. Ilka, nós só podemos dar os parabéns por aquilo que você tem alcançado, a forma como o seu pensamento evoluiu ao longo do tempo e essa dinâmica, então, de participação do movimento, contribuição para ele, isso é extremamente importante, nós somos gratos por isso. Foi muito bom conversar com você. Prazer todo meu, foi uma satisfação enorme. Obrigada.